Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje, tela que diz assim: oi André, parabéns pelo seu canal no YouTube, muito obrigado minha querida, muito bem-vinda. Por favor, não divulgue meu nome, o restante pode ser divulgado sem problemas. Sem problema. Preciso da sua ajuda, meu nome é tal, tenho... Bom, o resto pode falar então? Então tá. Tenho 29 anos e depois de quase 4 anos de namoro, meu namorado pediu um tempo de 1 mês para mim, para poder reavaliar se ele ainda queria ficar comigo. Na última conversa que tivemos, ele disse que ainda gostava de mim, porém que ele estava cansado da nossa relação, que estava sufocando e que ele estava muito tenso, tentando me agradar e que havia se esquecido dele. Tinha deixado de fazer as coisas que ele queria fazer somente para me agradar ou porque não queria me deixar magoada. Eu sei que eu tenho um gênio difícil e que muitas vezes eu imponho o que eu quero. Bom, o prazo que ele me pediu para rever o que sentia por mim está perto de acabar e eu estou com medo de qual será a resposta dele. Eu o amo muito, de verdade. O tempo desde que nós nos afastamos tem sido bem complicado. Eu choro muito, eu sinto muito a falta dele. Desde o tempo que demos, nós não nos encontramos mais e nem nos vimos. Nesse reencontro eu não tenho ideia de como agir. Estou apavorada com a possibilidade dele não me querer mais. Dele descobrir que ficar sozinho é muito melhor que ficar comigo. Como eu devo agir? Como vou mostrar para ele que eu estou mudando? Como fazer com que ele fique comigo? Eu sei que devo respeitar a vontade dele, independente de qual seja, mas não sei como agir, me ajude. Olha, minha querida, aí realmente é uma situação assim, não é? Como vou mostrar para ele que estou mudando? Olha, parece que, não é? Que engraçado, parece que às vezes os e-mails da semana giram em torno de algum eixo, né? E parece que os e-mails dessa semana, como eu gravo tudo não é numa única noite, então quer dizer, vocês estão assistindo um por dia, mas eu estou gravando tudo de uma vez só, né? Então parece que está girando tudo muito ao redor dessa questão de mudança, os e-mails desta semana. É o que eu falei já nas gravações anteriores. Mudança. Primeiro a gente tem que ter consciência que de fato aquela mudança é realmente boa para nós em primeiro lugar. Não porque a gente quer que a outra pessoa volte. Agora, realmente, assim, eu acredito muito na mudança do ser humano. Eu acredito que as pessoas mudam sim. Tá? Pessoas que costumam dizer que não, o ser humano não muda, tal, não sei o quê. Não, as pessoas mudam. O que acontece é que às vezes a gente não muda. Você fala, então, mas olha, o fulano conviveu comigo não sei quantos anos, nunca mudou. Mas é porque também nós não tivemos uma postura diferente. Então é cômodo. A pessoa permanece com a mesma atitude, porque também nós não temos um novo posicionamento diante da pessoa. Então nós queremos que ela mude, mas nós também não mudamos. Ele chegou num posicionamento radical. Quer dizer, ele chegou numa conclusão radical. Ele percebeu que ele deixou determinadas coisas, foi se deixando para querer agradar a você. É por isso que eu sempre digo que relacionamento é caminharmos lado a lado. Caminharmos lado a lado, onde ninguém tem que se anular. Na relação, ninguém pode sentir que está
se anulando. Porque senão ninguém aguenta. Ninguém aguenta o processo de anulação do próprio eu. Deixar de ser quem se é. Uma coisa é a gente ceder, porque a gente sempre tem que ceder. Claro que sim, é evidente que sim. Em qualquer relação a gente tem que ceder. Seja em relação professor, eu como professor e alunos, eu tenho que ceder, os alunos têm que ceder, senão vira um inferno. Nas relações familiares, quantas vezes a gente precisa ceder? Nas relações profissionais e na relação amorosa também é assim. Agora, tem uma grande diferença entre ceder, não é, para o bem-estar da relação, porque é uma partilha, é uma troca, e anular-se, deixar de ser quem se é. Então a pessoa chega a um ponto que aí chega numa situação limite, e aí a pessoa então, entra, dá um tilt, dá crise sim, entra em crise, pede esse tempo, e por vezes, faz muito tempo que você me mandou o e-mail, né? Então talvez vocês tenham resolvido a questão, tenham voltado, talvez não. Talvez agora, quando você está assistindo o vídeo, talvez você já até esteja namorando outro, não é? Ele realmente não quis mais, porque realmente é um caminho que quando a pessoa chega nessa situação e ela só tem duas possibilidades, na verdade. Só tem essas duas possibilidades. A primeira possibilidade é que não, tem três possibilidades. Na verdade, tem três possibilidades. Quando chega numa situação dessa, como a sua, tem três possibilidades. Primeira possibilidade, vamos começar pela mais trágica. Primeira possibilidade, quando a pessoa chega numa situação limite dessa e perde um tempo. Primeira possibilidade, como eu já disse, por isso que eu digo que os e-mails dessa semana parece que estão girando ao redor desse eixo de mudança. Primeira possibilidade é, quando eu cheguei nessa situação limite, quer dizer, que o meu copo encheu, e aí então eu transbordei, a hora que eu estou fora do copo, é exatamente o exemplo que eu usei nos e-mails dessa semana, exatamente o mesmo exemplo. A hora que eu estou fora do copo, eu consigo enxergar, e eu penso, nossa, como que eu pude permitir isso? Olha as coisas que eu permiti, eu então agora respiro aliviado. Ai, André, que horrível! Horrível mesmo. Mas é isso. Não, mas dizia que me amava. Sim, dizia que amava. Mas não tem amor que resista aos desgastes, à anulação. Não é? Porque o amor próprio, em primeiro lugar, a gente aprendeu a se amar. E a hora que a gente sai do copo e que a gente então recupera o mínimo que seja deste amor primeiro, que era o nosso amor próprio, a gente fala, opa, pera lá. E aí a gente não quer mais. Então essa é a primeira possibilidade. É por isso que tem gente que quando pede um tempo e aí termina, e aí a pessoa, nossa, não quero mais, não quero. Tá? Não quero mais. Então, esta é a primeira possibilidade. Realmente não tem retorno, não tem volta. Segunda possibilidade é que o que acontece? A pessoa, ela terminou, ela ainda ama, ela não tem essa ojeriza, vamos assim dizer. Ai, que horrível dizer ojeriza. É até forte dizer ojeriza, mas como que... ela se sentia sufocada. A hora que ela sai do copo, ela se sente livre. Então ela não quer mais voltar para aquela situação.
Não quero, não quero, não quero. Por mais que o outro diga, eu mudei. Não quero, não quero, não quero, não quero mais, não quero. Não atende mais telefone, bloqueia, faz tudo, não atende mais nada, não quero. Não quero. Não quero, não quero, não quero mais. Pelo amor de Deus, me dá arrepio. Que horrível, André, não é possível isso. É. Né? Conheço vários casos assim. A segunda possibilidade é que a pessoa, ela pede um tempo, mas ela ainda, a água não transbordou, ela não saiu do copo ainda. Ela está no limite, mas não transbordou ainda. Então ela pede esse tempo, mas ela ainda está ali. Mas ela, ou seja, ela te ama ainda. Mas ela já começa a visualizar fora do copo. Ela está lá em cima, prestes a transbordar. Então ela já começa a visualizar fora. Ela já começa a olhar um pouco. Ela ama. Mas ela fala, eu não quero mais isso para mim. Eu quero pular. Eu estou com medo, eu não consigo. Mas eu sei que é o melhor. Então eu não quero voltar. Eu ainda amo. Então não é aquela atitude extrema do cara, nossa, não me atende mais, não responde e-mail, me ignorou, me bloqueou. Sabe a pessoa que... É diferente daquele que já foi fora do copo e agora eu respiro. Esse não, esse está ali em cima ainda, está querendo pular, é aquela pessoa que fala, eu não quero mais essa situação, mas eu estou com medo, eu não consigo, mas eu sei que é o melhor. Eu sair fora desse copo é o melhor. Então essa é a segunda possibilidade. A pessoa ainda te ama, mas ela sabe e ela acredita profundamente dentro dela que se ela voltar, é voltar para sofrer. Se eu voltar, eu vou voltar para sofrer. E a terceira possibilidade, eu comecei da mais trágica para menos trágica, a terceira possibilidade é que o tempo, este término, a pessoa não chegou ainda naquela situação extrema, ou ainda que tenha chegado na situação extrema, lá em cima, mas ela resolve sim dar uma nova chance e acreditar que a relação pode mudar a partir disso. Ela acredita que a relação pode mudar a partir disso. Aí você poderia dizer, então, e como que vai ser? Não sabemos. Então significa que aquela pessoa, que eu comecei do mais trágico para o menos trágico, aquela pessoa lá, ela amou menos que essa aqui? Não. São estágios diferentes nos quais as pessoas se encontram. Porque a gente tende a achar que se de fato a pessoa me amou, ela jamais me deixaria. Se me deixou é porque na verdade nunca me amou de verdade. Não é assim. Eu posso ter amado verdadeiramente e profundamente, mas eu quis resgatar o meu amor primeiro, que é o meu amor próprio. Porque eu considerei que eu estava numa relação em que eu me anulava. Então não é porque a pessoa decidiu pelo término que ela me amou menos do que aquela que resolve dar uma chance. A gente tende a transformar as pessoas em pessoas muito ruins porque não deram a chance de eu voltar, não deram a chance de eu mostrar que mudei. A gente tende a transformá-las em grandes vilãs e não é bem assim que as coisas funcionam. Minha querida, agora, aí é que está. Como você deve agir? Como você deve agir é o que eu já falei em todos os e-mails que falam de mudança. Desde que seja uma mudança real em mim e não meramente porque eu quero que a pessoa volte. Então, quer dizer, uma coisa só de fachada. Se é uma mudança realmente em mim, eu tenho que realmente
mostrar que eu tenho disposição pela mudança, porque eu sei que o que eu preciso de fato mudar em mim. E é certo? Agora, não tem como você fazer a outra pessoa permanecer ao seu lado. Não é? Você tem que respeitar a decisão alheia. Assim como nós queremos que as nossas sejam respeitadas, nós temos que respeitar as decisões alheias. Chegou num ponto, não é? Em que, na época em que a gente deveria dar todas as razões para a pessoa permanecer ao nosso lado, a gente não deu todas as razões. A gente não deu o nosso melhor. Então agora a gente tem que arcar com isso. Não é se torturar, né? Não é isso. Mas agora a gente tem que arcar com as atitudes da gente não ter feito tudo o que deveria ter feito. É por isso que eu sempre digo que em toda relação a gente tem que dar o nosso melhor. Porque caso a relação termine, pelo menos a gente termina e a gente sabe que a nossa parte a gente fez. Do que a gente ficar pensando, puxa vida, tá vendo? Eu perdi uma pessoa tão especial porque eu fui uma idiota, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque isso, porque aquilo, porque eu não me entreguei como eu deveria ter feito, eu não me dediquei como eu deveria ter me dedicado, eu não fiz isso. E aquilo pode, não é, nos deixar assim muito angustiados. É por isso que eu sempre falo que a gente tem que se entregar, dar o nosso melhor. Seja em relação amorosa, seja em relação acadêmica, né? Na nossa relação acadêmica, seja em relação profissional, relação familiar, a gente tem que buscar sempre dar o nosso melhor para que depois não bata aquele arrependimento. Né? É isso, minha querida. É isso aqui que eu tenho que falar acerca do seu caso. Acho que até falei mais do que... Enfim, é isso. Certo? Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Lá eu coloco minhas ideias, meus pensamentos, meus textos. Participe de todas as sessões aqui que constituem o canal Ponto de Vista. Eu, Clorofilada, Peixa, agradecemos. Muito obrigado e um forte abraço.